E aí, eu já queria começar levando todos nós agora, para esse momento, junto com Jesus, que foi o Sermão do Monte. E atentar para uma situação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, ser o primeiro. A primeira bem-aventurança que se seguiria todas as outras depois. Porque ao longo do nosso tempo aqui agora, e eu trouxe alguns slides, não se preocupem em ler os slides, que as letras podem estar pequenas, mas eu vou ler para vocês aqui. Ela vai direcionar para todas as outras. Porque nós vamos ver que quando nós interpretamos bem o que é bem-aventurados os pobres de espírito, ela serve para todas as outras aventuranças. Lembrando que bem-aventurado, podemos dizer que felizes os pobres de espírito. E aí nós vamos ter que voltar um pouquinho aqui no tempo de Jesus. Porque nós fomos ressignificando o pobre de espírito. Que não faria muito sentido se nós olhássemos hoje pobre de espírito, mas eu tenho uma interpretação de pobre de espírito. Qual seria a interpretação da época de Jesus para pobre de espírito? Muito bem. Quando Jesus estava na terra, quando ele esteve aqui, todas aquelas pessoas que já acreditavam no Deus único, que já viviam sobre as leis de Deus, eram chamadas pelos sábios da época, pelas pessoas que tinham muitas fortunas, de pobres de espírito. O simples. Os sábios tinham explicação para tudo. Quem muito tinha, não queria se preocupar com as coisas de Deus. Então, Jesus olha e pensa: então, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Então, para nós podermos situarmos o que é pobre de espírito, para que nós possamos aí mergulharmos juntos aqui e seguirmos com essa bem-aventurança. Aí eu trouxe, vou seguir aqui para vocês, o que está lá no Evangelho que eu acabei de explicar agora. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar e que os fariam descer do seu pedestal. É por isso que apenas tem sorriso de desdém para tudo que não é do mundo físico e invisível. Eles atribuem grande cultura e ciência para acreditar nessas coisas, que pensam ser boas, segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Entendemos a fala de Jesus agora. O que ele quis dizer com pobres de espírito? Né? Quem já consegue visualizar o mundo espiritual? Quem já consegue, nos seus comportamentos do dia a dia, já visualizar que sim, temos moradas mais felizes, temos o mundo espiritual, nós temos as leis divinas que, quando cumpridas, nos levam às bem-aventuranças, nos levam à felicidade. Então, está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, a gente faz um pequeno resumo aqui do que seria os bem-aventurados, os pobres de espírito. Humildade. Nós vamos ver que a humildade, ela está no coração de todos aqueles que já entendem que o mundo espiritual existe, que a espiritualidade existe, que o espírito está em evolução. A humildade, ela é necessária para que nós possamos entender de Deus, de espiritualidade, de eternidade, e vai aí abrir nossos horizontes para tudo que está escrito.
para todos os ensinamentos de Jesus. Se nós não tivermos humildade no nosso coração, nada faz sentido. Nós podemos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos abrir a Bíblia, nós podemos abrir o livro considerado santo, o que for. Sem humildade, nós não entendemos. Simplicidade. Simples nos atos, simples nas atitudes. Eu sei que nada sei, então eu aprendo todos os dias. Desprendimento das coisas materiais. Aqui são alguns itens que compõem o entendimento de pobres de espírito, tá? Poderia ter muito mais aqui, mas eu fiz um resumo. Então é o seguinte: eu uso a matéria, eu agradeço, mas ela não me usa. Sabe aquele ensinamento? Eu já sei que vai muito além da matéria. Eu cuido do meu corpo, mas não ao ponto de adoecer cuidando do corpo. Sabe? Aquela ansiedade da ansiedade da ansiedade. Porque a ansiedade também, que está muito recorrente nos dias de hoje, ela também vem, muitas vezes, da falta de fé. E nós não paramos para pensar nisso. Claro que existem casos clínicos, é um composto de muitas coisas, mas a ansiedade vem do controle, de achar que eu posso tudo o tempo todo, eu posso controlar tudo o tempo todo. Onde está Deus? Que nos surpreende a cada dia. Porque Deus é imprevisível, senão não seria Deus. Mas nós achamos que não. Nós achamos que a gente faz um pedido, a gente pensa algo, daí não acontece, a gente fica até chateado com Deus, né? Mas será que existe mesmo? E muitas vezes o nosso pedido, Deus não atende e nos livra de algo que é nos prejudicar por muitas reencarnações. Então, reconhecer Deus como grande Pai e acreditar na espiritualidade maior. Olha como tem ali acreditar na espiritualidade maior. Quando nós acreditamos, nós nos entregamos e temos paz na vida. Porque quando nós não acreditamos, nós também não possibilitamos que o outro entregue algo. Sabe? A gente muitas vezes acha assim, mas eu faço tudo. Que bom! Mas por que você não permite que o outro te ajude também? Por que esse controle faz com que tu queira fazer tudo? Será que a gente não subestima também? Eu acho que o outro não vai ser capaz, então eu vou lá e faço. A gente desenvolve quem assim? Ninguém. A gente tomou controle de tudo. Servir, né? Servir. Porque muitas vezes nós estamos em busca de ser servidos. Nós não entendemos ainda, né? Quando Jesus lava os pés dos apóstolos, que foi logo depois que perguntaram a ele: quem entre nós, mestre, é o maior? Hoje nós falaremos: quem entre nós é o mais inteligente? Na época eles usaram: quem entre nós é o maior? O que Jesus diz? Aquele que serve mais. Mas, contudo, em Jesus é um grande aprendizado. Ele já estava sabendo que só falar não resolve. Aí veio o ato de lavar os pés. Quem serve? Quem serve? Porque servir vai nos fazer sempre uma visão diferente de tudo. Vai nos colocar no lugar do outro, o que o outro sente. Porque também muitas vezes eu me preocupo só com o que eu estou sentindo, né? O que eu estou sentindo é muito forte, é muito grande, não duvidando que seja, mas eu nunca acredito que ninguém sinta tanto como eu estou sentindo. Será? Confiar, que foi o que eu falei, né? Confiar, perdoar e abnegação, né? Fazer o bem sem olhar a
mais espíritos superiores para esse tempo. E aí, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus que dizia que quem é lá admitido seria a simplicidade do coração, a humildade de espírito, que o inculto que possui essas qualidades será preferido e não o sábio, porque às vezes é o seguinte, né? Eu estudo, que é ótimo, conhecimento, mas daí eu sei tudo, né? Ao ponto de dizer, agora eu sou ateu, porque eu já sei tudo que está lá no Evangelho, né? Então, Deus nos dá a possibilidade de nascermos em uma família que nos ajuda a desenvolver a nossa inteligência, a estudar um país, né, uma região, e aí quando nós adquirimos o conhecimento, nós não usamos para o seu devido direcionamento. Nós não usamos para atrair almas a Deus, para tocar corações. Nós usamos ou ao nosso proveito, ou muitas vezes para ficar justificando que Deus não existe, a espiritualidade não existe, né? O que existe é a matéria. Enfim, é como o Evangelho nos conta, nós vamos trabalhar, é nos dado a enxada, e nós pegamos a enxada para ir contra quem nos contratou. Né? Seria mais ou menos isso. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Então, sempre que existir orgulho, nós estaremos distante de Deus. Sempre. Quando existir simplicidade, humildade, caridade, nós estamos próximos a Deus. É o que o Evangelho nos ensina. Então, é um termômetro. Se nós queremos saber se estamos perto de Deus, estamos próximos de Deus, humildade, simplicidade, coração aberto. Distância, orgulho. Sempre que nós estamos com orgulho, sempre que nós estamos respondendo com orgulho, nós estamos distanciando da nossa meta evolutiva, da nossa meta de cada vez mais trabalharmos para nos aproximarmos de Deus. Porque o que é Cristo? Cristo é quem já chegou no nível de superioridade espiritual. São os espíritos que mais estão próximos de Deus. E todos nós, a cada reencarnação, vamos evoluindo um pouco mais, até que um dia nos tornemos espíritos perfeitos. Vai levar um tempo? Vai levar um tempo. Estamos ainda caminhando em passos lentos até lá, mas é o destino de todos nós. Todos nós. Não só eu, não só teu, não só de quem está aqui, de todos. Mas o tempo é de cada um. Nós é que vamos escolher se queremos que esse caminho seja mais tranquilo, que ele demore mais, ou que ele estacione. É de cada um de nós. E aí Hamed nos fala no livro Os Prazeres da Alma, os humildes aprenderam com a introspecção a fazer um canal, um espaço transcendente, por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Porque os humildes já aprenderam a ficar em silêncio consigo mesmo. E naquele silêncio, ficar reformulando, sabe, o autoconhecimento? O que eu realmente acho disso? O que eu realmente penso sobre isso? Aonde foi que eu não fui bem naquela atitude? Quem será que eu ainda não perdoei? Qual é a mágoa que eu guardo? Os humildes já conseguem fazer isso. Olha a necessidade da humildade. Sem humildade, nós não teremos nem autoconhecimento. Quem somos? O que dói em nós? No que nós acreditamos? Na atualidade, a Hamed continua, se associa humildade com inferioridade, submissão e pobreza. Muitos de nós acreditamos que se eu sou pobre, eu sou humilde. Não é bem por aí.
não quer dizer isso. Nós podemos encontrar, mesmo na pobreza, muito orgulho. Muito orgulho. A humildade é outra coisa. Não é inferioridade, não é submissão, não é pobreza. Está relacionada à distinção, saber distinguir entre o bem e o mal, entre o ato bom e o ato ruim. A gentileza, ser gentil, é difícil, no trânsito principalmente, mas tem que ser. Senão a gente vai continuar impaciente no trânsito até aprender. E aí vão cortar a nossa frente, não vão dar um pisca para entrar. Né? E eu estava até. As coisas estão tão diferentes hoje em dia, porque vocês já viram que gentileza assusta hoje em dia. A gente estava tentando fazer isso esses dias, né? Parar o carro para passar, ninguém quer passar, porque já aconteceu alguma coisa, vou cobrar alguma coisa, né? Quem é? Mas é por aí mesmo. Embora esteja fora de moda, é o caminho para a evolução espiritual. Gentileza e lucidez. Para que nós tenhamos lucidez, de novo, o autoconhecimento. É fantasia? É verdade? Não é? Que teoria é essa? Porque senão também nós começamos a acreditar em tudo que nos passa. Tudo que já foi comprovado, já foi sentido. Se nós não tivermos lucidez, principalmente nos dias de hoje, nós compramos qualquer coisa. E aí ficamos aflitos, ansiosos. Então temos que ter humildade para que nós possamos ter lucidez. Graciosidade e simplicidade. Graciosidade é o seguinte: relaxar. Relaxar. Mesmo diante do caos, mesmo diante da ingratidão, mesmo diante do tempo ruim, encontrar graciosidade. Parece difícil, mas se nós já conseguimos, nós estamos no caminho evolutivo. Entre todas as virtudes, somente a humildade não realça a si mesmo, porque o verdadeiro humilde não acredita que o seja. Então, não vamos ver nenhum humilde se dizendo humilde. O humilde não se reconhece como humilde. Ele faz porque já traz a simplicidade em si, já trabalha isso. Para ele é natural. E nós temos um outro espírito amigo que nos traz no livro Grandes e Pequenos Problemas, nasce a humildade naquele ponto em que o espírito começa a compreender que não somente não é superior aos outros, como também é prejudicial querer parecer o que não é. Ninguém é superior a ninguém. Eu só descubro isso quando eu tenho humildade. E começa a perceber que eu estava num engano muito grande, né? Nós estamos todos em processos evolutivos. Ninguém é maior do que ninguém. Ele não pode enganar-se a si mesmo, nem mais querer enganar-se. E à medida que se afirmar esse sentimento, vão resplandecendo as outras virtudes. Então eu já reconheço que eu não sou superior a ninguém. Sou um espírito imortal, no processo evolutivo. Estou junto daqueles que são afins comigo, seja dessa ou de outras reencarnações, mas estamos todo mundo conectado, estamos juntos. Aí começa a ter as outras virtudes: simplicidade, sinceridade, modéstia e mansidão. A humildade igual mansidão. É difícil, mas nós temos que treinar. Porque ele vai dizer o seguinte aqui, ó: a paciência é companheira inseparável da humildade. Sem paciência não tem humildade. Sem humildade real não pode haver verdadeira paciência. E sem verdade e paciência é impossível a humildade real. O vício oposto à paciência é a ira. O irado não pode ser humilde. E a ira, do mesmo modo que a soberba, é também vício oposto à humildade.
Está no mesmo livro, tá pessoal? Então, a ira é falta de humildade. Não me coloquei no lugar do outro, falta de humildade. Não compreendo a dor do outro ou a razão do outro, falta de humildade. Okay. Então, o irado não tem como ser humilde. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma massa. Nem títulos, nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garante a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Então, não adianta. Que bom que nós estudamos, estamos formados em A, B, C, D faculdade. Mas isso não adianta para ir para os mundos superiores, ou ir para o reino de Deus, como queiram chamar. Não resolve. Sobrenome, não resolve. Posses, não resolve. Caridade e humildade, títulos de nobreza. É isso. Caridade e humildade. Se nós temos essas duas características, nós já podemos pensar no mundo espiritual que nos aguarda e nos espera. Se nós não temos, precisamos repensar, porque é muito nítido também. Não é aqui para encontrarmos o outro, tá? Quem tem e quem não tem é nós. Nós temos. Com qual frequência que nós temos? Se não temos, como podemos buscar para ter? Se o Mestre já nos ensinou que é possível, o que está nos faltando? É o que nós temos que nos perguntar. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesse uso dela para o bem de todos. Estamos usando a nossa inteligência para o bem de todos? Ou só para o nosso próprio bem? Ou para o bem de ninguém? É a pergunta. Esta é uma missão que Ele vos dá ao colocar em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver a vosso modo as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Então, lembrando o apóstolo Paulo, quem sabe está devendo para quem não sabe. E quem não sabe é credor de quem sabe. Então é o seguinte, se eu sei alguma coisa, se eu já aprendi, por que não repassar? Por que não divulgar? Por que não orientar? Por que não? Com humildade, com simplicidade. Por que eu não repasso boas informações? Né? Nós temos agora as correntes, que é tão boa, né? As correntes. Por que não repassar coisas boas? E vibrar em coisas boas? Por que insistirmos em alimentar o que ainda não é bom e repassar o que não é bom? Receber o que não é bom, fica para si, exclui, bota no lixo, pronto. Já repassa automaticamente uma coisa boa, que vai mudar o dia de alguém, porque automaticamente transforma o nosso dia. É dando que se recebe. Jesus afirmou, quando eles, uma fala da Joana de Ângeles, quando eles, os discípulos, se calarem, por medo ou conveniência com erro, as pedras, sepulcros falarão. Achei tão interessante porque a gente não conseguia entender, né? As pedras falarão. A gente ficava pensando, por que Jesus, né? As pedras falarão. E vocês lembram que antigamente, na época de Jesus, quando se morria alguém, era colocado uma tumba lá, vinha uma pedra e fechava. Por isso as pedras falarão, que é a espiritualidade. E os mortos, que permanecem vivos, livres da prisão tubular, convocam os homens à grandeza estelar.
para que saiam das sombras onde agonizam e alcancem as comiendas da luz, onde se glorificarão. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui todos aprendendo com a espiritualidade maior, aprendendo com os espíritos que já passaram pelo que nós passamos, ou estamos passando agora, que estudaram, que praticaram, que evoluíram, né? Que organizaram para nós o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos. Quantos parentes nossos que já estão na espiritualidade há mais tempo preparam para nós momentos, ensinamentos que nos trazem até aqui, ou que nos trazem uma mensagem. O nosso muito obrigado. Aqui ficou pequenininho, mas eu vou ler para vocês, que estão quase no nosso término, mas tem um livro maravilhoso chamado Boa Nova. É um livro de Humberto de Campos, que foi autorizado por Jesus a trazer informações que não estão no Evangelho, da Bíblia. Mas Humberto de Campos foi autorizado a trazer neste livro alguns relatos inéditos. E tem uma pergunta de Tadeu para Jesus assim: mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? É uma pergunta que eu faria hoje. Estamos com Jesus, mas Jesus, como viver no reino dos céus? Estamos na terra, é tanta tentação, é tanta coisa acontecendo, é tanta violência, é tanta dor, passamos até por uma pandemia. Como ficar firme no propósito de um mundo superior, da pátria espiritual? Como viver as leis de Deus? Em verdade esclareceu o Messias: ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Então, também não adianta a gente ficar aqui na terra querendo servir Deus no mundo superior, que nós ainda nem conhecemos, né? Não é para depois. Quando eu chegar lá eu faço. Se nós estamos na terra, é para fazer aqui. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, ó a terra, por toda parte. Vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. E certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração, fiel ao seu pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio. Sofre asas tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime o deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Nós não estamos sozinhos. Então Jesus nos diz que é difícil, que seria difícil, mas nós não estamos sozinhos. Tem um grande Pai olhando por nós. Tem um grande irmão que é Jesus, olhando por nós e anotando que nós
Todos nós, mesmo diante das dificuldades, da dor, de tudo que a terra oferece, nós estamos lá, plantando uma flor, deixando um sorriso, abraçando alguém, fortes, porque sabemos que a felicidade plena não é neste mundo. Se aqui estamos, estamos porque ainda não aprendemos a lição por completa. Mas todos nós, e juntos, iremos aprender. E já podemos, desde agora, merecer vidas mais felizes. Porque tudo que nós fizemos hoje vai nos garantir uma vida futura melhor, ou não. Ou estacionamos, ou melhoramos. Chegou o nosso tempo. Eu queria, antes, deixar aqui as obras que foram utilizadas para essa doutrinária: o Evangelho, os prazeres da alma, a Boa Nova, Roberto de Campos, Grandes e Pequenos Problemas e Momentos de Esperança, da Joana de Ângeles. Para quem quiser pesquisar, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer também o mentor espiritual de cada um de vocês, que trouxe vocês até aqui, possibilitando essas informações, essa conversa, esse momento. Que todos retornem em paz para as suas casas e que possamos, a cada dia mais, sermos os felizes das bem-aventuranças de Jesus, aqueles que encontram no Mestre a rota, o caminho, o que o Mestre quer nos dizer. É um convite individual para cada um. Cada um vai sentir no seu coração o que o Mestre quer dizer, para onde nós temos que ir, o que nós temos que fazer, o que ainda nós não enxergamos, o que nós devemos transformar em nós, para estarmos todos juntos, num mundo mais feliz, na pátria, no reino dos céus, nos planos superiores. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja.